Bom, estamos aqui de volta neste domingo abafado e vamos continuar falando do livro do Milton Santos, A Natureza do Espaço. Primeira parte, uma antologia do espaço, noções fundadoras. Capítulo 1, as técnicas, o tempo e o espaço geográfico. Introdução. É por demais sabido que a principal forma de relação entre o homem e a natureza, ou melhor, entre o homem e o meio, é dada pela técnica. As técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais com os quais o homem realiza sua vida, produz e ao mesmo tempo cria espaço. Essa forma de ver a técnica não é, todavia, completamente explorada. A negligência com as técnicas. O inventário dos estudos empreendidos sobre a técnica deixa ver que esse fenômeno é frequentemente analisado como se a técnica não fosse parte do território, um elemento de sua constituição e da sua transformação. Alguns exemplos o mostram. Concluindo seu livro de 1985, D. Mackenzie e J. Walkman referem-se a diversas preocupações dos estudos sobre a tecnologia, mas o espaço não é mencionado, nem mesmo em um lugar secundário, como os capítulos outros temas. É espetada nos caras. Adam Schaff se refere às consequências sociais da revolução técnico-científica, alinhando 4 tipos de mudanças: econômicas, políticas, culturais e sociais, mas não dá um lugar específico às mudanças geográficas. Certamente, porém, ele não é o primeiro pensador de grande fôlego a desconsiderar o espaço como uma categoria autônoma do pensar histórico. Para Pinch e Büsker, 1987, desconhecidos historiadores da tecnologia, a literatura dos respectivos estudos estaria dividida em 3 partes. 1. Estudos sobre as inovações. 2. História da tecnologia. 3. Sociologia da tecnologia. Outra vez, silêncio sobre o espaço. O cara tá falando da técnica, foi pro espaço. Ah, tá, a analogia dos dois, né? Mesmo na obra de Barre e Papon, 1993, dedicada à economia e à política da ciência e da tecnologia, um compêndio em que o território ganha uma enorme dimensão, o tratamento da questão da ciência e da tecnologia é, até certo ponto, externo ao espaço, com o qual não aparecem integradas. Um dos seus capítulos, intitulado A Geografia da Ciência e da Tecnologia, na página 52 a 98, ocupa-se da distribuição espacial de cientistas e de tecnólogos nas diversas áreas e países do mundo, mas fica em aberta a questão propriamente geográfica da ciência e da tecnologia, como conteúdo do espaço. Denis Clare Lambert, 1979, páginas 64 a 76, com sua noção de potências científicas, já havia utilizado a expressão espaço científico para simplificar a densidade ou não da presença de pesquisadores e atividades de pesquisa e produção científica em diversos países. Tal ideia de espaço é metafórica entre a realidade constitucional do território e ao seu conteúdo em técnica, capaz de identificá-lo e distingui-lo. Eita que pariu. Historiadores da ciência e especialistas da técnica, como é o caso de B. Georges, 1988, página 16, lamenta o fato de que nos estudos históricos a realidade dos sistemas técnicos apareça como um dado entre aspas, faltando a
conceitualização. Esse mesmo autor critica também a posição dos economistas, quando estes frequentemente falam de empresas, mas não fazem referência aos objetos com que elas trabalham. Tal crítica, aliás, é mais ampla, incluindo sociólogos e cientistas políticos, apontados por não levar em conta coisas tais como barragens, condutos, geradores, reatores, transformadores, como se não fosse necessário reconhecer que a tecnologia embutida nos objetos constitui matéria central da análise sociológica. Para Georges, não basta que a tecnologia seja considerada apenas por analogia com outros fenômenos sociais. Essa crítica, aliás, não é recente. M. Mauss, um dos principais seguidores de Durkheim, lembrava num dos seus textos da revista L'Homme Sociologique que a sociologia de Durkheim não havia atribuído a importância devida aos fenômenos técnicos. Essa crítica é compartilhada por Armand Cuvillier, de 1973, páginas 189. Ao se referir a 3 grupos de estudiosos que tomaram consciência da importância da técnica: A. Pré-historiadores e arqueólogos; B. Etnógrafos, que escrevem a história dos povos sem história; e C. Tecnólogos propriamente ditos. Mauss, de 1947, página 19, aliás, havia proposto a criação de um saber, a tecnomorfologia, que se ocuparia do conjunto das relações entre as técnicas e o solo, e entre o solo e as técnicas, dizendo que, em função das técnicas, é que observamos a base geográfica da vida social: o mar, a montanha, o rio, a laguna. Puta que pariu, mano. Se esse conselho houvesse sido aceito, críticas posteriores, tanto à arqueologia quanto à geografia, teriam sido evitadas. Olivier Buxenschutz, 1987, lamenta que os arqueólogos raramente se preocupem com os problemas tecnológicos, isto é, com os processos técnicos dos traços materiais deixados pelas sociedades humanas, não abordando de frente essas questões, haja visto alienígenas do passado. No mesmo diapasão, François Siegel, embora alinhado a algumas exceções, também se interroga sobre razão pela qual os geógrafos evitam tão sistematicamente o estudo das técnicas que estão no centro das relações sociedade-meio. Observação do autor. Parece-me que é nas disciplinas mais próximas, logicamente, da tecnologia, que a recusa desta é mais forte. O exemplo mais típico é talvez o da geografia, porque os geógrafos se interessam por quase tudo, menos pela técnica. Aliás, por que os geógrafos... Cara, calma aí que os bichos estão me comendo aqui. Parece-me que é nas disciplinas, mas então vamos lá, vai. Então a observação do autor. Parece-me que é nas disciplinas mais próximas, logicamente, da tecnologia que a recusa desta é mais forte. O exemplo mais típico é talvez o da geografia, porque os geógrafos se interessam por quase tudo, menos pela técnica. Tenho me perguntado há vários anos, 1981, 4, página 291 a 293. 1981 a 1984. Há de certas exceções, sobretudo entre geógrafos da escola antiga.
Roger Dion, Jules Sion, M. Sorre, Pierre de Fontaines, etc. Mas eles são exceções, e é estranho ver com que tenacidade a maioria dos geógrafos procura explicações em todas as direções, salvo nas atividades técnicas, que têm, no entanto, as relações mais diretas com os fatos que lhes interessam. François Sigaud, 1991, página 67, 79 e página 70. Ah não, página 67. Enfim. Então voltemos. Esse mesmo desapreço é também apontado em relação à economia espacial por B.G. Clayce e Moreau, 1990, página 187, ao escreverem que a economia espacial permanece frequentemente muda a propósito das questões relacionadas com o desenvolvimento da tecnologia, das comunicações à distância, com o desenvolvimento da tecnologia das comunicações à distância. Mas, no seu projeto de pesquisa sobre arqueologia industrial, Beguille, 1981, página 22 e 23, traça um inventário de setores a estudar e entre os grupos de problemas propostos, junto à exploração da natureza, a transformação dos produtos e aos objetos da vida corrente, ele inclui a organização do território, a management do território. Enfim, ele inclui a organização do território. Neste item encontram-se as rodovias, estradas de ferro, canais, pontes, túneis, eclusas e edifícios anexos, portos, linhas de eletricidade, condutos de gás, pipelines, estocagem de combustíveis líquidos, assim como as construções e urbanismos, e também a evolução da paisagem. Não é de estranhar, pois, que em sua grande História das Técnicas, Beguille, 1978, publicada na Enciclopédia de La Pléiade, Paris, haja um capítulo sobre a geografia e as técnicas, confiado a André Fell. Não sei o que ele quis dizer com isso, mas quem leu pode falar. As técnicas têm sido com frequência consideradas em artigos e livros de geógrafos, sobretudo em estudos empíricos de casos, mas é raro que um esforço de generalização participe do processo de produção de uma teoria. Caralho. Olha que bonitinho. Não sei se dá pra ver. Então, as técnicas têm sido. Porra, mas aí fode tudo, né? Então, confiada a André Fell. As técnicas têm sido com frequência consideradas em artigos e livros de geógrafos, sobretudo em estudos empíricos de casos. As técnicas têm sido com frequência consideradas em artigos e livros de geógrafos, sobretudo em estudos empíricos de casos. Mas é raro que um esforço de generalização participe do processo de produção de uma teoria e de um método geográfico. As estradas de ferro e depois as rodovias chamaram a atenção de historiadores e de geógrafos. Tanto Vidal de la Blanche como Lucien Febvre tiraram partido da noção de processo técnico na elaboração de suas sínteses. Daí porque eles podem ser considerados entre os pioneiros da produção de uma geografia vinculada às técnicas. Esse também é o caso de Albert de Manguion, quando se interessa pelo comércio internacional. A preocupação com a técnica aparece mais explícita em livros como o de Philipp Wagner, 1960, onde este geógrafo anglo-saxão declara que nem a ecologia humana nem a geografia regional podem progredir muito
sem que se dê a devida atenção ao papel peculiar do meio artificial, na biologia do homem e no esquema da natureza. S.H. Bever, 1961, trabalhou a relação entre geografia e tecnologia, quando J.F. Kohlers e J.D. Nisten, 1974, página 113, referem-se à forma como a sociedade opera no espaço geográfico através dos sistemas de transporte e comunicação, fazem-no de um ponto de vista do planejamento, mostrando os problemas eventuais ligados ao movimento das coisas e das ideias. Aí nota do autor aqui. A sociedade opera no espaço geográfico por meio dos sistemas de comunicação e transporte. À medida que o tempo passa, a sociedade atinge níveis cada vez maiores de complexidade pelo uso das hierarquias e pelo manejo especial dos materiais e das mensagens. Segue-se que a propriedade desses sistemas é importante na condução de todas as nossas atividades. Quaisquer limitações ao movimento das coisas e dos pensamentos através dessas hierarquias converte-se, por sua vez, em coações exercidas sobre o funcionamento da sociedade. As limitações podem ser físicas, institucionais e culturais ou psicológicas. À medida que mudam a tecnologia e as aspirações humanas, tornando possíveis novas conexões e às vezes fechando todas as velhas rotas, a coação no interior dos sistemas também muda. John F. Kohlers e John D. Nisten, 1974, página 113. Então voltemos. O tema das relações entre a técnica e o espaço é também objeto do interesse de geógrafos como Pierre George. Sua preocupação é exposta em A Técnica, Construções ou Destruições. Pierre George, 1974, página 13. Onde lembra que a influência da técnica sobre o espaço se exerce de duas maneiras e em duas escalas diferentes: a ocupação do solo pelas infraestruturas das técnicas modernas, fábricas, minas, carrières, espaços reservados à circulação, etc. E de outro lado, as transformações generalizadas impostas pelo uso da máquina e pela execução dos novos métodos de produção e de existência. Tomando um aspecto concreto da análise geográfica, Pierre George, 1984, página 82, distingue a cidade atual da cidade anterior, lembrando que esta, na metade do século XIX, seria um produto cultural. Hoje a cidade está a caminho de se tornar muito rapidamente, no mundo inteiro, um produto técnico, e acrescenta: a cultura era nacional ou regional, a técnica é universal. Um outro geógrafo que se detém longamente sobre a questão da técnica foi Pierre Gouraud, 1973, para quem o homem, esse fazedor de paisagens, somente existe porque ele é membro de um grupo que em si mesmo é um tecido de técnicas. Os fatos humanos do espaço teriam de ser examinados em função de um conjunto de técnicas. Ele divide as técnicas em dois grandes grupos: técnicas da produção e técnicas do enquadramento. Observação do autor. Opa! Bom dia! Sem o recurso às técnicas de enquadramento, a explicação geográfica se exaure em impasses. As técnicas são estudadas por diversas disciplinas, as quais cumpre pedir justificações impostas pelo exame das paisagens. As técnicas de enquadramento nos interessam por sua eficácia no modelamento e na transformação das paisagens. O interesse não é demonstrar as molas da organização familiar ou o mecanismo da escolha das autoridades políticas,
mas precisar o grau de eficácia dessas técnicas. Agressividade paisagista, controle de largos espaços durante longo tempo, isto é, controle de um grande número de homens sobre uma grande extensão e durante longo tempo. É a eficácia paisagista que permite medir o valor explicativo das técnicas de enquadramento. Um critério da mesma ordem será aplicado às técnicas de produção, consideradas segundo a sua potência de ação sobre as paisagens. Pegorô, 1973, página 17. Sendo uma civilização uma combinação de técnicas de produção e de enquadramento, uma escalada níveis de eficácia deve levar em consideração essas duas ordens técnicas. Uma escalados... Ixi, mas ficou uma merda, mas vamos lá. Pô, Milton Santos. Para Goron, o nível da civilização seria medido pelo próprio nível das técnicas. Mais uma observação do autor. Em todos os casos, trata-se efetivamente de analisar, de localizar, de explicar, de responder a uma pergunta que é sempre a mesma: como os fatos humanos do espaço estudados se justificam e, sobretudo, por que conjunto de técnicas de produção, técnicas de exploração da natureza, técnica de subsistência, técnica da matéria e de enquadramento, técnica de relações entre homens, técnicas de organização do espaço. A existência do mais pequeno grupo exige regras do jogo, técnicas de enquadramento. Essa soma de ligações e de técnicas à civilização. Em suma, todo grupo humano é sustentado por técnicas que fazem de seus membros seres civilizados e não existem selvagens. Pegorô, 1973, página 10. Então, voltemos. Então, para Goron, o nível das civilizações seria medido pelo próprio nível das técnicas, conceito criticado, entre outros, por M. Bruno, P.J. Roca e, sobretudo, D. Dory, 1989, que o consideram como uma apreciação quantitativa a priori das civilizações, colocando alguns povos no topo e outros embaixo de uma pirâmide cultural inigualitária, e faltando clareza quanto ao papel das dinâmicas sociais e políticas combinadas. Goron introduz também a noção de eficácia paisagística. Eficácia paisagística. 1973, página 31 a 35. Então, mais uma observação. Ele introduz também a noção de eficácia paisagística. A civilização moderna tem um enorme poder de ação paisagista. Ela dispõe de técnicas de exploração muito eficazes, limitadas, contudo, pela exigência dos homens e pelas condições de funcionamento das máquinas, e de técnicas de enquadramento irresistíveis: transporte, telefone, rádio, televisão, publicidade comercial e propaganda política, que podem controlar vastos espaços, numerosas populações, cidades enormes. Essa parada de técnica de enquadramento aí é muito louco, né? Depois tinha que conversar mais sobre isso. Então vamos lá. Então, Goron introduz a noção de eficácia paisagista. Como paisagem e espaços não são sinônimos, pode-se todavia perguntar em qual dos dois reside a eficácia. Pô, eu queria terminar aqui, mano, mas vocês estão vendo aí que tá trovejando. Vou parar por aqui. Mas depois eu continuo. Um beijo do gordo.